Está começando agora o Arrumando a Casa, a sua revista semanal sobre decoração, homestaging, bem-estar e tudo de bom que pode fazer muita diferença na sua casa e também na sua vida. E hoje no quadro Mudar para Vender, nós estamos em um edifício histórico na cidade de Santos, o edifício Bicaba. Para vocês terem uma ideia, esse edifício foi construído em 1949, um dos primeiros prédios da cidade de Santos, ou melhor, da Orla de Santos. Fizemos uma reforma aqui, preservamos a história do apartamento, porque quando a gente está reformando um apartamento antigo, que tem tantos anos de vida, que é um patrimônio para a gente tem que preservar o que tem dentro dele e não apagar completamente a história. E eu quero mostrar para vocês a reforma que nós estamos fazendo deste apartamento que está ficando sensacional. Vem ver comigo. Dá uma olhada aqui na sala de estar, integrada com o hall social do apartamento. Foi preservado o piso de taco. Gente, isso é importantíssimo. A preservação desse piso, porque não existe piso assim mais hoje em dia, né? As janelas também foram preservadas e recuperadas. São janelas de esquadria de madeira imensas que trazem uma iluminação sensacional para essa sala. Uma coisa que foi feita e modificada foi a abertura da sala para a cozinha. Havia uma parede que fechava esse ambiente, deixava esse ambiente menor, e a cozinha também. O que foi pensado aqui? Vamos integrar a sala com a cozinha, assim a gente tem uma continuação, um ambiente amplo. Foi aberta essa parede. No meio da reforma, um edifício foi construído em frente a esse apartamento. Então o que foi pensado? Para não deixar totalmente vazado e sem privacidade a cozinha, porque aqui também nós temos banheiro, temos a parte íntima do apartamento, foi resolvido colocar uma porta que vai e volta, e uma porta de telinha, assim, para dar aquela leveza ao ambiente. Eu acho que ficou sensacional essa porta. O que vocês acham? A cozinha foi bem modificada, mas, gente, só uma pausa, desculpe pela bagunça, ainda estamos em reforma aqui, quase terminando. Ela era um corredorzinho, aqui era a área de serviço, banheiro de serviço, e essa parte aqui, que era uma extensão da cozinha, foi modificado para ser área de serviço. Fechadinha, colocamos essa porta para isolar a área de serviço, porque a área de serviço, né, a gente sabe, sempre gera uma baguncinha na casa. Onde era a área de serviço, nós fizemos a extensão da cozinha que a gente pode colocar como uma mesa para ser uma área de almoço, uma área de jantar, café da manhã, a área que você quiser. Diferencial essa cozinha tem e não falta. Um deles, quem não gosta de água quente na cozinha? É super bacana você lavar uma louça com água quente. Ah, e outra coisa, olha só, que legal. Tem um filtro aqui já de água e o filtro tá já instalado aqui. Então, ó, deixa eu ver. É só beber a aguinha aqui daqui, filtrada. Que delícia. Essa cuba é fenomenal também. Cuba dupla, não tem curva, é aquela cuba super moderna, retinha. Muito bonita esteticamente e também ela é muito funcional. Ui! Depois disso, tem um item aqui nessa cozinha que pouca gente sabe o que é. É uma torneira auxiliar. Você está cozinhando, né? Você não precisa sair da sua pia com aquela panela pesada e trazer ela aqui cheia de água. Você coloca, abre aqui, enche a panela e pronto. Gente, não é um diferencial incrível isso? Eu sou apaixonada por esse detalhe dessa cozinha. Falando de preservação arquitetônica do prédio, do apartamento, a reforma foi baseada em algo que não apagasse totalmente a memória. Então, o piso, dá uma olhada nesse piso aqui. Ele é um piso que remete
a 1950, 1960, né? A gente deixou esse piso. Tanto também no revestimento aqui, cerâmico. Esse revestimento com esse formato era muito usado nos apartamentos antigos. Então a gente quis preservar isso, trazer essa história de volta, mas porém não branco. Colocamos uma cor. Outro elemento que assim, eu acho fantástico em cozinha é o uso de arandelas. Por quê? Uma cozinha precisa ser estéril, fria? Não, né? A gente tem que sempre acolher em todos os ambientes da casa. E como que a gente acolhe? Porque a cozinha tem revestimento gelado, piso cerâmico, cerâmico na parede, no chão, pedra, trazendo a iluminação quente para a cozinha. É dessa forma, a gente coloca arandela, aí depois vai ser colocado armários, a madeira também traz esse aconchego super necessário em uma cozinha. Um detalhe bastante interessante é que não foi feito aquele... Gente, eu nem sei como que chama isso, mas aquele degrauzinho que tem nas pias, né? Porque aquilo esteticamente não é bacana e se a gente for pensar na funcionalidade dele, é bom, não espirra água, mas ele junta, né, muita sujeira nos cantinhos, não é higiênico. Então, aqui foi pensado em fazer esse rebaixo italiano, não sei por que chama rebaixo italiano, porque na Itália não se usa isso, mas foi feito esse rebaixo italiano que ele é bem sutil e ele evita da água vazar quando você está lavando louça. Nos dias de hoje é tão importante a gente ter mais de um banheiro. Todo mundo quando vai procurar um apartamento para vender, uma casa para comprar, quer mais de um banheiro. Aqui, por ser um apartamento antigo, de 1943, lembra, gente? Só tinha um banheiro e era aquele banheiro grande, né? Que sobrava espaço até no banheiro. E tinha outra coisa, a janela do banheiro dava para a área de serviço. Então a privacidade, né? Ficava um pouco conturbada, vamos dizer assim. O que a gente pensou em fazer aqui, o que foi feito? Tinha espaço suficiente para dividir esse banheiro em dois e tornar um deles a suíte principal do apartamento, porque não tinha suíte. E foi isso que a gente fez. Então, dividimos o banheiro no meio, cortamos, mas e o que acontece aqui? Você cortou o banheiro e não tem janela? Não é que não tem janela. Foram adicionados 2 exaustores, não só um. Um aqui na parte do box, onde a gente toma banho, e também aqui na parte onde você tem a pia, o vaso sanitário. Vamos falar um pouco desse banheiro agora. Continuamos com o piso, mantivemos o piso da cozinha para ter uma linguagem só. O revestimento também foi usado, revestimento retangular, como eu falei antes, da cozinha, para preservar a identidade do prédio, mas os diferenciais estão aqui. Sabe quando a gente entra num chuveiro e vai ligar, você vai tomar banho, aí você tá aqui, ó, você faz assim, a água fria cai em cima de você, você leva aquele susto? Pois então, esse foi pensado diferente. Vamos colocar a torneira do lado oposto. Eu vou tentar abrir aqui para ver o que acontece. Vamos lá. Isso é funcional, não é? Coisinhas simples que a gente não pensa no dia a dia de uma reforma. Parece um banheiro pequeno, mas ele não é, ele é extremamente funcional. Uma bancada, ok. Armário para guardar as coisas e outro diferencial também. Tem água quente. É um diferencial desse apartamento. Em todos os banheiros e cozinha tem água quente, pelo sistema de aquecimento elétrico. Outro ponto que é muito importante de se observar em banheiro, hein? E esse aqui eu observei, é a iluminação. Por ser um ambiente fechadinho, ele tem uma iluminação perfeita, foi pensado muito bem. Quando é colocado spotzinho acima da bancada, existe um local específico para se colocar esses pontos de luz. Ela não pode estar nem atrás da gente, nem muito na frente. Ela tem que estar praticamente na metade da bancada. E aqui foi respeitado isso, porque quando você se olha no espelho,
você não tem sombra no seu rosto. E outro ponto interessante que tem aqui é o uso da arandela também. Ajuda muito, por exemplo, mulheres a se maquiar. Você não fica com sombra em nenhuma parte do rosto. Agora eu quero mostrar para vocês o que foi feito na outra parte desse banheiro. Não vai embora, hein? Fica aí, porque a gente vai mostrar mais dessa reforma no segundo bloco do programa. Quem gosta de ter gatos em casa pode adaptar a decoração, de preferência unindo a estética com o bem-estar dos gatinhos. Gatos trazem bem-estar, ajudam a reduzir nossos níveis de estresse, mas podem trazer também alguns problemas para a decoração da casa. Por isso, se você não abre mão da companhia desses atraentes animais, é preciso ter alguns cuidados. Para estofados e decorações com tecido, prefira aqueles de trama mais fechada ou tecidos onde os gatos não conseguem prender as unhas, como veludo e suede. Outra boa dica é escolher cores semelhantes à das pelagens dos gatos para camuflar os pelos soltos. E já que os gatos adoram alturas, crie circuitos verticais nas paredes, com nichos e prateleiras e até algumas casinhas para dar aquela sonequinha diária. Tapetes e cortinas também devem ser funcionais, fáceis de limpar e de aspirar. Uma outra boa solução é integrar os itens dos gatos à decoração, como o cantinho da comida e a caixa de areia. E não se esqueça dos arranhadores. Uma corda de sisal enrolada nos pés dos móveis já resolve o problema. Água caindo no piso laminado? Relaxa, deixa molhar. Os pisos Eucaflor contam agora com a exclusiva tecnologia AquaResist. Com 24, 48 e até 72 horas de resistência à água. New Evidence, Max Elegance e Grand Elegance. Eucaflor, o piso laminado que resiste à água. Acesse o QR Code e saiba mais. Você costuma organizar os seus armários da cozinha de tempos em tempos? Então, olha, presta atenção nas dicas que a gente vai mostrar para vocês sobre organização de alimentos. Organizar a despensa da casa de forma eficiente tem alguns segredos. Alguns são destacar itens vencidos, categorizar alimentos, organizar por otimização de uso e criar sistemas que evitem o desperdício de comida e de tempo na hora de cozinhar. A primeira medida é esvaziar todos os produtos dos armários e prateleiras. Depois, verifique os prazos de validade e descarte o que estiver vencido. Higienize as superfícies com um pano úmido, com detergente neutro ou uma solução de água com vinagre. Agrupe os alimentos por tipo como grãos, massas, enlatados e outros. E defina o local de cada grupo nas prateleiras, baseando-se na frequência de uso. Para granais, por exemplo, estocados em vidros ou potes, crie etiquetas de identificação e deixe todos voltados para frente. Use o método dos supermercados, colocando os produtos com vencimento próximo na frente. Cuidado com a armazenagem de produtos de limpeza ou que exalem odores fortes. Procure não misturar no mesmo espaço com alimentos e longe do alcance de crianças pequenas. Caixas empilháveis e aramados facilitam a armazenagem e criam mais espaços. No fim, use sua criatividade e bom senso. Sua despensa e sua relação com os alimentos podem melhorar bastante.
Mas antes da gente entrar no banheiro que eu falei para vocês, da suíte, eu quero mostrar a suíte. Esse quarto aqui era um quarto normal. Lembra? Não tinha suíte nesse apartamento. Transformamos em suíte, novamente mantivemos o piso de taco, porque está fluindo pelo apartamento. Só foi modificado a cozinha e os banheiros. Mantivemos isso. Aqui a gente tinha um armário, gente. Sabe aqueles armários pesados, antigos, a porta? Era assim de dar medo, marrom, uma coisa horrível. O que foi pensado? Retiramos todo o armário, toda daquela madeira e pensamos em fazer uma coisa bem leve, uma coisa que se ajusta para qualquer pessoa que está querendo comprar esse apartamento, porque depois ela vai fazer o armário por dentro do jeito que ela quer. Colocamos esse tipo de porta também com telinha, porque a gente está em Santos, hein? Não esquece! Santos tem umidade, então a telinha é muito importante para ter uma ventilação dentro do armário. Olha o espaço que tem aqui, olha o diferencial desse armário que é quase um closet, né? A gente entra, ele é nivelado com o piso, prateleiras, lugar para pendurar roupa, ele já está pronto. Se você mudar para cá e falar, eu preciso de gaveta, é a coisa mais simples que tem, né? A gente só faz um armário aqui e coloca a gaveta. Já tem porta, já tem prateleira e já tem o cabideiro. O que mais que você precisa? Mais nada. Vamos agora olhar o banheiro? Olha esse banheiro. Esse banheiro é muito especial. Ele ficou extremamente privativo. E quando eu falo privativo, em todos os sentidos. Quando você entra, você tem o espaço da bancada. Tá vendo? Só o espaço. Ué, mas cadê o chuveiro? Vem aqui dar uma olhada. Olha que demais! Bem separado. Chuveiro e o vaso. Nossa, mas você tem uma janela aqui? Eu tenho janela. Esse banheiro foi feito com a janela que já estava no apartamento. Eu não podia fechar e não ia deixar um banheiro também desse tamanho sem janela e sem iluminação natural. Mas essa janela tem esse vidro que a gente não vê do outro lado. E também uma solução super fácil para quem tem janela em banheiro, colocar uma persiana. Pronto, isolou o problema da janela. E o box ficou um box bem generoso, um tamanho bem generoso também. Fizemos um nicho, aproveitamos porque era parte da área de serviço do apartamento e por ser um apartamento bem antigo, ele é extremamente recortado, como vocês podem ver. Dentro do box, para aproveitar o recorte, a gente até colocou um nicho na vertical, que ficou super bacana. Todas as torneiras das pias, dos lavatórios, já vêm com água quente. E a iluminação foi feito a mesma coisa que o outro banheiro, pensado justamente em ter uma iluminação perfeita para quem está se olhando no espelho, está se barbeando, se maquiando. Perfeito, não tem sombra. Agora eu quero mostrar para vocês mais diferencial que foi feito nesse apartamento e depois detalhes do apartamento que ficaram da época do prédio quando ele foi construído. 2 dormitórios e 2 suítes. Esse aqui era o dormitório principal, mas lembra, não tinha suíte. Virou o dormitório secundário e foi feito a mesma coisa, preservado o piso e o armário que tinha aqui, aquela coisa estrondosa marrom, foi transformado também no mesmo estilo, como se fosse quase que um closet que a gente entra e quem comprar tem total liberdade para fazer do jeito que quer aqui dentro. Depois do quarto, a gente tem uma varanda. Uma varanda de tamanho bom, viu? Porém, foi feita uma modificação. Essa varanda, do quarto para a varanda, não tinha acesso, não tinha porta, era uma janela. Foi pensado em colocar uma porta para trazer mais amplitude e trazer mais iluminação também para o quarto. Aqui na varanda preservamos 2 coisas importantes. A pastilha, que é a mesma pastilha do prédio, da fachada do prédio. O que foi trocado aqui? O piso, porque o piso já não era mais original. Foi colocado um piso sobre o piso na época, uns azulejos pequenos e bem pesado, uma cor bem pesada. Então colocamos esse
piso de formato grande, esse porcelanato de formato grande que remete um travertino e que casou direitinho com a pastilha. E a janela, já existia uma janela aqui nessa varanda, não somente parapeito, mas ela já estava bem antiga também, porque não era original. O original do prédio era só um parapeito. Foi trocado e deixado somente essa folha de vidro para realmente trazer iluminação para o quarto. Foi proposital. Apesar da reforma ter tentado manter o máximo da originalidade do imóvel, alguns pontos importantes que hoje em dia são fundamentais foram acrescentados aqui, como por exemplo, tomadas e interruptores. Lembra, antes os imóveis tinham poucas tomadas e atualmente todo mundo precisa de bastante tomada. Então foi acrescentado muita tomada aqui. E não só tomadas, mas tomadas com USB. Outro ponto que é um diferencial nesse apartamento. E também outro ponto, ar-condicionado. Quem vive sem ar-condicionado hoje em dia? É difícil, né? Principalmente um apartamento que está para vender, é um diferencial tamanho quando a gente já tem aparelho de ar-condicionado. E é isso. E o Mudar para Vender fica por aqui. Ideias boas para você que quer comprar um imóvel. E o Arrumando a Casa fica por aqui. Espero que você tenha gostado.